e ouvir a voz do coração. Oi! Então, vim hoje aqui para falar um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha pessoa e sobre os trabalhos que eu tenho desenvolvido ao longo da minha trajetória profissional. Gostaria de estar destacando aqui os pontos de onde começou toda essa minha trajetória profissional. Ela surgiu lá para os anos 2000, quando eu decidi entrar num seminário e para a formação de padre, né? Nessa época eu tinha por volta de 15 anos de idade, que foi uma das decisões muito difíceis, até porque eu tinha essa decisão, não era só minha, mas sim uma decisão em conjunto com a minha família, né, os meus pais, que me apoiaram desde sempre. A partir daí eu comecei a minha vida religiosa, onde duraram por 3 anos. No seminário eu tinha muitas ações em relação à própria questão de orações mais temáticas. Foi onde eu comecei a perceber o que de fato eu gostava, né? De coisas que chamassem atenção, de coisas que pudessem movimentar, mobilizar, e foi a partir daí que eu comecei a ver o que de fato tinha de bom para eu poder ser um determinado profissional. A vida religiosa não deu certo, então a partir daí eu voltei para Imbituba, a minha cidade natal, onde eu permaneci por 1 ano aproximadamente. E lá eu montei um grupo de jovens no bairro onde eu morava, que foi um dos maiores grupos de jovens que já existiu naquele bairro. Porque antigamente existiam muitos grupos de jovens, mas não com a intensidade que nós conseguimos montar lá na Vila Alvorada, né? Eram mais de 30 jovens que iam uma vez por semana para as atividades locais, fora outras atividades que a gente conseguiu mobilizar dentro do próprio bairro e ações muito legais que eu levo para o resto da minha vida, para a minha história, né? Depois disso, eu decidi ir para Florianópolis, onde em Florianópolis eu tive meu primeiro trabalho mesmo, com carteira assinada, enfim, e comecei a me dedicar aos estudos. Fiquei na dúvida se eu cursava publicidade ou propaganda, ou então serviço social, que tinham a ver comigo, né? E eram questões que têm muito a ver comigo hoje, né? Que eu posso perceber assim no meu profissional, que as duas profissões elas se comungam, né? Então eu optei pelo serviço social na UFSC e foi lá que eu me formei assistente social. E uma das coisas que eu lembro também dessa época boa de faculdade foi da questão e das amizades que lá eu fiz, que eu tenho até hoje, e fora isso, de muitas ações que a gente desenvolvia dentro da UFSC. Uma delas eram os trabalhos de sala mesmo, os seminários que a gente realizava, e eram sempre temáticos e diversificados. Eram diferentes, os professores sempre elogiavam a nossa forma de apresentação. Depois de me formar, eu passei por uma seleção no Hospital Maternidade São José de Jaraguá e lá eu iniciei a minha primeira atividade como assistente social, né? Onde eu permaneci por 8 meses. Nesses meses que eu trabalhei no Hospital São José, eu consegui aprender muito da própria profissão, a questão da própria prática profissional, né? Lá eu tive um grande aprendizado, um grande convívio com a rede de atendimento e que me abriu grandes horizontes. No Hospital São José também, eu iniciei alguns projetos. Dentre eles era o grupo Humana Alegria, que foi o primeiro grupo de palhaços. A ideia surgiu porque eu percebia dentro do hospital a necessidade da gente humanizar aquele espaço que traz a tristeza para as famílias, para os pacientes, né? Inclusive mesmo até para os próprios colaboradores. Então, junto com alguns colegas do próprio hospital, nós formamos o primeiro grupo de palhaços do Hospital São José, onde o nome veio a ser Humana Alegria, que era o intuito de humanizar, através da alegria, o espaço e o ambiente hospitalar. E nisso, hoje, esse grupo ele permanece, né, com novos integrantes, enfim, e é hoje conhecido como Saracura.
Também conseguimos implantar a primeira mobilização, que foi com o início do Grupo Humana Alegria, primeira mobilização de doação de órgãos do Hospital São José, no intuito de mostrar para a sociedade a importância da doação de órgãos e a quantidade de pessoas que já haviam passado por aquele hospital e colaborado para outras vidas, colaborado com outras vidas, né? Eu lembro do Humana Alegria também, uma das ações que nós realizamos foi o Natal, né? E no Natal nós passamos em quarto por quarto, perguntando para cada paciente qual era o seu desejo de Natal enquanto criança. E todos eles falavam, eu sempre quis ganhar uma boneca, eu sempre quis ganhar um carrinho, enfim. Nós fizemos uma mobilização entre colaboradores e pessoal de fora e conseguimos arrecadar os presentes de Natal da infância das pessoas que estavam no hospital. E cada um ganhou a lembrança da sua infância naquele momento tão doloroso que era estar no hospital. Eu lembro de um senhor que ganhou um caminhãozinho de bombeiros e para ele foi a maior alegria. Ele chorava que nem criança mesmo. Foi um momento muito emocionante e marcante do Humana Alegria. Outra ação que eu desenvolvi dentro do Hospital São José foi com a implantação do estacionamento, né? O estacionamento que hoje é pago. Na época, eu comecei a perceber que muitas famílias vinham até o serviço social com as dificuldades para a manutenção, para o pagamento do estacionamento. Então, a partir dessas demandas levantadas, eu comecei a estudar e junto à gestão, na época do hospital, nós implantamos a questão do estacionamento solidário, né? Aqueles que não tinham a condição de pagar, iam até o serviço social, faziam um estudo social e ali a gente conseguia o desconto ou a gratuidade no estacionamento, né? Nessa questão, eu pude também perceber muitas divergências e demandas gritantes de idosos, né, que eram abandonados no hospital, né? Eu pude participar de muitas decisões familiares dentro do hospital para que esses idosos fossem ou encaminhados para alguma instituição ou readaptados nas próprias casas. Eu conto que o Hospital São José foi uma das grandes experiências da minha vida. Pouco tempo que eu estive lá, mas foi assim algo gigantesco, né? E uma das últimas ações que eu fiz, além do voluntariado que eu coordenava, eu contribuí também para a implantação da classificação de risco, que são aquelas cores que tem no pronto-socorro. Eu permaneci durante um período, eu e a outra assistente social da época, permanecemos um período no pronto-socorro avaliando a classificação de risco. E a diretoria queria saber fazer o levantamento porque da demora, enfim, quais eram as demandas emergentes que estavam acontecendo com essa classificação de risco. E conseguimos um avanço muito legal também, que logo depois foi apresentado para a diretoria. Do Hospital São José, eu segui a minha trajetória em Jaraguá do Sul na APAI de Jaraguá, né? E na APAI de Jaraguá eu comecei como assistente social, onde lá eu fiz a implantação de várias normativas, dentre elas a normatização do transporte, né? E outras normativas além de estudo social, estudo socioeconômico para a própria área do serviço social. Logo no início, eu fui convidado para ser coordenador do grupo Renascer, que era um grupo de pais que possuíam pessoas com síndrome de Down. E nesta época, eu coordenei o grupo Renascer e comecei a conviver com as famílias fora do espaço da APAI, onde eram discutidos vários assuntos a respeito da própria síndrome de Down, diálogos e trocas familiares, enfim. Foi neste momento que surgiu também uma das demandas que havia já há algum tempo ali na APAI, que os pais trouxeram para mim,
que foi a questão de ter momentos dentro de Jaraguá, não só momentos no grupo, mas momentos dentro de Jaraguá do Sul, na cidade de Jaraguá, como também na APAE, de diálogo, de uma forma mais macro, né? Que todos pudessem falar, que todos pudessem argumentar, que todos pudessem ter o conhecimento do que era de fato a síndrome de Down. O intuito de desmistificar a questão da síndrome de Down. Então, a partir daí, eu comecei um estudo com as famílias e surgiu o nosso projeto, que é o Dá um Abraço. Foi a partir do Dá um Abraço que a gente, de fato, abraçou a sociedade e a sociedade retribuiu este abraço, né, nos apoiando nas causas sociais da APAE, né, através deste projeto Dá um Abraço. E com isso nós fizemos caminhadas, palestras, né, fizemos vários eventos, a parceria com grandes personalidades, né, para esse projeto, como Luciano Martins, que é um artista plástico que fez o desenho do Dá um Abraço, né? Eu lembro que o dia que eu estava indo para casa, eu assim, meu Deus, precisamos dar um nome para esse projeto. E a caminho de casa, eu comecei a remeter o Down, né, a pessoa com síndrome de Down, a vários aspectos. E me veio a questão do abraço, que são pessoas acolhedoras, né, e que gostam do abraço, né? É difícil um Down não vir te abraçar, né, com gosto, enfim. Então, daí me veio a ideia, o abraço e o Down. Juntei os dois, deu Dá um Abraço, que surgiu o nome do projeto, que hoje ainda é incentivado dentro de Jaraguá, né, como na APAE. E depois de 2, 3 anos, a gente conseguiu transformá-lo em uma lei municipal, fazendo com que o projeto Dá um Abraço entrasse no calendário municipal. Então, do dia 15 ao dia 21 de março é o dia de conscientização sobre a síndrome de Down na nossa cidade através dessa lei, né? Então, foi através dessa lei que a gente conseguiu ter mais visibilidade também dentro de Jaraguá do Sul. E o mais legal é que essa visibilidade ela se expandiu pelo Brasil, porque em vários estados e outras cidades também acabaram aderindo à campanha Dá um Abraço, né? Existem projetos para fora que utilizam a mesma logo, a mesma marca. Muitas pessoas já entraram em contato na época que eu trabalhava lá, para solicitar a utilização de marcas em eventos, em passeatas. E uma dessas ênfases que a gente teve também do projeto foi através do senador que ele mandou uma carta nos elogiando e parabenizando pelo belíssimo projeto que a gente vinha desenvolvendo, né? E dando esse projeto como exemplo para outras instituições. Isso foi muito legal e é algo que eu considero, como posso dizer, um filho, né? Um filho que eu deixei na APAE de Jaraguá e que tem um carinho enorme. Coordenador de comunicação e marketing, né? Que eu tinha como responsabilidade fazer a divulgação da APAE e, claro, a atualização da imagem, né? Então foi feito toda uma reprogramação de marketing e publicidade em relação à marca da APAE e, claro, a divulgação. Foi a partir daí também que a gente conseguiu mais destaque dentro da cidade de Jaraguá do Sul. E tivemos vários parceiros. Também fui responsável, junto com a gestão anterior, pela identidade dos eventos, né? A gente conseguiu, a identidade que eu digo, consegui dar o nome, logomarca para alguns eventos da instituição, né? Como a própria sala de Snusley, né? Onde eu acabei projetando a logomarca que é utilizado, enfim, os nomes dos eventos, até a estrutura de muitos eventos surgiram a partir da minha iniciativa, né? À frente da coordenação de comunicação e marketing. E, claro, com o apoio de todos que trabalhavam na APAE, da gestão, da diretoria, né, da época, que eu tenho um carinho enorme e o meu respeito sempre, né? Além disso,
Eu também fui coordenador de assistência social das APAES do estado de Santa Catarina, né? E com essa coordenação, eu consegui ter acesso a muitas outras APAES, a muitas vivências de outras APAES dentro do estado. E, consequentemente, eu fiz muitas assessorias e orientações da política de assistência social para o terceiro setor, né? Através dessa coordenação e através dos meus trabalhos desenvolvidos dentro da APAE, eu consegui também muitos destaques para participação em palestras, congressos, seminários, né? Levando esse conhecimento em relação à política de assistência social no terceiro setor, né? Que é uma das especializações que eu tenho. E como presidente, fui presidente também do Conselho Municipal de Assistência Social, né? Fui vice-presidente do CONPED, que é o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e conselheiro do CMDK, né? O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como presidente e como conselheiro do CMAS, eu participei junto com todos os meus colegas da reorganização das entidades do terceiro setor dentro de Jaraguá do Sul. A gente conseguiu fazer uma mobilização e estudos durante 2 a 3 anos para reorganizar todas as entidades que hoje nós temos. Além da reorganização dos trabalhos, dos programas, né, nós fizemos a reorganização também dos próprios documentos norteadores, que são os planos de ação, os relatórios de atividade, né? Fui um dos percussores na questão de assessoria a essas entidades, de como fortalecer o vínculo entre as entidades e como reorganizar as entidades, né? Como presidente do Conselho de Assistência Social, eu também consegui reorganizar e planejar o próprio processo de trabalho do Conselho, quando eu fui presidente. Na minha gestão, eu saí muito engrandecido e gratificado pelo processo que eu consegui construir com os meus colegas, né? Eu destaco aí uma grande parceira que foi a Caroline, né, que era assessora do Conselho, que é uma baita e uma excelente profissional que conseguiu fazer os conselhos hoje de assistência, né, ter essa visibilidade. A Beth, que na época também trabalhou nos conselhos, enfim, eram pessoas que estavam pelos bastidores, mas que tinham uma grande responsabilidade, que era mobilizar, e de fato conseguiram, né? Eu como presidente, eu como conselheiro, nunca conseguiria ter as ações que eu mantive, coloquei em prática, se não fosse o apoio dessas pessoas, né? E uma das coisas que eu me orgulho enquanto na minha gestão como presidente do CMAS foi a Lei dos Benefícios Eventuais, que eu lembro muito bem que quando eu assumi a presidência, tinha tido uma conferência da assistência social, da política de assistência. E foi uma das minhas cobranças em relação ao Conselho. Nós precisamos reavaliar todas as propostas da conferência, porque senão vai vir a próxima conferência e nós vamos estar discutindo as mesmas coisas. Então nós colocamos em pauta e a cobrança durante todo o ano foi que todas as propostas fossem encaminhadas aos setores responsáveis para que a gente recebesse uma resposta a respeito e quais os encaminhamentos a serem tomados. E conseguimos. Fechamos o ano com todas as propostas respondidas para que a próxima conferência que viesse tivesse essas respostas, né? E com isso, um dos nossos processos de construção foi a Lei dos Benefícios Eventuais, que era muito solicitado nas conferências. Essa cobrança foi à risca, né? Ficamos em cima, solicitamos e cobramos até que a gente conseguiu no ano seguinte que ela fosse aprovada na Câmara de Vereadores.
Então eu destaco que a lei dos benefícios eventuais não foi eu, não foi secretaria, não foi o fulano sozinho, né? Fomos todos nós. Foi a união de um grupo de conselheiros, assessores, técnicos, de uma Secretaria de Assistência Social que não mediu esforços, arregaçou as mangas e foi a luta para que, de fato, a lei saísse do papel e fosse colocada em prática. Foram tantas ações durante esse meu percurso, durante esse meu processo de aprendizagem profissional, desse meu crescimento enquanto pessoa, que se eu fosse pautar aqui, daria um vídeo de mais de 20 minutos. Porque se a gente for comentar cada ação, cada pessoa que passou pela nossa vida, cada setor que a gente teve interferência, que a gente contribuiu para o crescimento, enfim, cada família que a gente tocou, cada profissional ou técnico que a gente colaborou para um crescimento profissional, tantas horas de estudo, tantas horas dedicadas ao trabalho, tudo isso resulta em ações concretas e ações modificadoras, mobilizadoras, democráticas e ações que de fato fazem a justiça social. A gente sabe que tem falhas, sim. A gente sabe que nunca vai ser perfeito, verdade? Mas a gente sabe que não podemos desistir nunca. Podemos cair, mas devemos levantar, né? Desistir jamais. E essa é uma das grandes responsabilidades e um dos grandes aprendizados que eu, enquanto pessoa e profissional, levo para a vida. Nunca desistir, continuar sempre. Mesmo que venham ventos contrários, a gente tem que erguer a cabeça e seguir firme e forte. E isso tudo eu tenho aprendido com você que está assistindo, com a minha família que me apoia, com os meus amigos que são os meus grandes irmãos e parceiros, com os meus colegas de trabalho, com os meus colegas de profissão, enfim, com tantas pessoas que já passaram pela minha vida, que permanecem pela minha vida, que tocaram e que contribuíram para o Davi que vocês conhecem. E eu acredito que ainda existem muitos caminhos a serem percorridos, muitas conquistas, né? E muitos avanços pela frente. E para isso eu preciso de você. Por isso, apresentando um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória profissional, né? Pode ser que eu tenha esquecido alguns pontos, mas era isso que eu tinha para dividir hoje com vocês. Então, conto com vocês para que eu possa fazer essa política jovem, essa política mobilizadora, essa política diferente, essa política democrática, essa política diversificada e inclusiva. Isso tudo depende de você, porque dia 15 de novembro é só você, eleitor, que vai conseguir decidir e que vai conseguir buscar a mudança. Para 15 de novembro, eu peço o seu voto, o seu apoio, para que a gente possa modificar mais e mais a nossa grande Jaraguá. Vez e voz para o povo jaraguaense. Dia 15 de novembro, Davi Crispim, 45555. Fica a dica. Um abraço. E ouvir a voz do coração, não ser só mais um na multidão.